E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na matemática vamos trabalhar com as chamadas relações métricas de um triângulo retângulo. Então vamos falar da altura, cálculo dos catetos, projeção dos catetos, teorema de Pitágoras. Tudo bem? Vem comigo! Então vamos verificar como é que funciona as relações métricas do triângulo retângulo. Olha só, nosso triângulo base é esse aqui, ó, um triângulo ABC. Retângulo em A. Logo, esse ladozinho aqui, Azinho, né, seria a hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. Os dois outros lados, B e C, chamamos de catetos. Esse segmento aqui, ó, que parte do vértice e vai até o lado oposto de forma perpendicular, formando um ângulozinho de 90 graus, é a altura. E esses valores aqui, ó, Mzinho e Nzinho, seriam as projeções de cada um dos catetos sobre a hipotenusa. Quando a gente fala em projeção, nada mais é que, vamos pensar no seguinte, a sombra do cateto sobre esse segmento horizontal, sobre a hipotenusa. A sombra desse cateto sobre a hipotenusa. Pois bem, daqui, ó, dessas grandezas, né, cateto, altura, projeção dos catetos, a gente pode estabelecer várias relações métricas. Mas vamos verificar aqui o seguinte, ó, um detalhe. Eu vou dividir esse triângulo aqui principal em dois. Então vamos supor aqui, ó, da altura aqui, a esquerda me deu esse triângulo, da altura, a direita me deu esse outro triângulo aqui, tá certo? É como eu pegasse esse triângulo e trouxesse ele para cá, esse da minha direita para cá. Aí o que é que aconteceu, ó? Esse ângulo aqui é igual a esse, e ele já tem um ângulo de 90. Esse ângulo aqui já tem um ângulo de 90, ó, o grandão. Então, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. E o que é que significa dizer isso, professor? Que eles são semelhantes. Triângulos semelhantes, para que os triângulos sejam semelhantes, basta que pelo menos dois ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, isso acontece, ó, com esses dois triângulos aqui, ó. Esse ângulo é congruente a esse. Tem um ângulo de 90, que é congruente a esse. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Esse triângulo grande, um ângulo de 90, né? Aí eu chamei aqui, ó, um ângulozinho em C de dois tracinhos. Não, esse aqui também é de dois tracinhos. Então, ângulo de dois tracinhos, um ângulo reto e um ângulo de dois tracinhos. Então, eles também são semelhantes. Então, qual a importância disso aí? Porque quando os triângulos são semelhantes, a gente pode estabelecer relações entre as medidas dos seus lados, de forma proporcional. Vamos ver tudo isso, como é que funciona? Pois bem, então eu fiz o seguinte, eu chamei esse primeiro triângulo aqui de 1, o do meio aqui de 2 e o terceiro aí de 3. Então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma relação métrica entre o triângulo 1, e o triângulo 2. Eu estou indicando assim porque isso aqui é a simbologia, né, de semelhança de triângulo. Pois bem, então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma relação desse aqui para esse aqui, de tal forma que seja da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar o lado oposto ao ângulo de um reto, do ângulo de um tracinho, e dividir pela medida do lado oposto ao ângulo de dois tracinhos. O que eu fiz aqui, devo fazer para o outro triângulo também. Então vamos ver? Então, ó, lado oposto ao ângulo de um tracinho. Quem que é? É o H. Então eu digo que H está para lado oposto ao ângulo de dois tracinhos. Quem que é? É o Mzinho. Então, H sobre Mzinho. Faço a mesma coisa nesse triângulo aqui. Lado oposto ao ângulo de um tracinho. Quem que é? É o N. Dividido por quem? Pelo lado oposto ao ângulo de dois tracinhos. Quem que é aqui? H. Pronto. Tenho aqui uma proporção. Aí o que é que eu faço? Lá da proporção eu sei o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, H vezes H dá H ao quadrado. M vezes N. Pronto. Surge aqui uma primeira relação na estrutura do triângulo retângulo. Olha só, eu digo sempre o seguinte, que a altura, o quadrado da altura é o produto das projeções dos catetos, ó. Quadrado da altura é o produto das projeções dos catetos. Pronto, primeira relação. Vamos chamar isso aqui de relação 1.
Pronto. Tudo bem? Agora vamos tirar uma outra relação aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora estabelecer uma relação entre os três. Ó. Semelhante, né? Que eu posso dizer isso sem problema nenhum. É semelhante a 2, que é semelhante a 3. Pronto, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, nesse primeiro triângulo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o lado oposto ao ângulo reto. Olha só, o lado oposto ao ângulo reto, quem que é? É o Czinho. Então, lado oposto ao ângulo reto. E dividir pela medida do lado oposto ao ângulo de um tracinho. Tá certo? Que é quem aqui? H. Pronto. Vou fazer toda essa relação para os dois outros. Lado oposto ao ângulo reto, nesse grandão aqui, quem que é? É o Azinho. E divido por quem? Pelo lado oposto ao ângulo de um tracinho, que é quem? Bzinho. Pronto. Igual, faça a mesma coisa no terceiro. Lado oposto ao ângulo reto, que é Bzinho. E divido por quem? Pelo lado oposto ao ângulo de um tracinho, que é o Nzinho. Pronto. Aí daqui eu posso estabelecer, ó, várias relações. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, tirar daqui, dessa proporção, isso aqui, ó, essa relaçãozinha. Que seria quem? Vamos colocar assim, vamos poder produzir duas, né? Daqui, então vamos fazer assim, ó. O que é que eu posso dizer aqui? Olha só, produto do meio que multiplica os extremos. Que seria? H vezes A é igual a B vezes C. Pronto, já tirei uma relação. Olha só. Pronto, mais uma relação. Pronto, esse aqui eu vou chamar de 2. Volta para cá, o triângulo principal. O que é que está dizendo aqui? Está dizendo que o produto da altura pela hipotenusa, então H vezes A é igual a quem? Ao produto dos catetos. Segunda relação. Joia? Vamos a uma outra, ó. Eu posso também fazer aqui o seguinte. Olha só, eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. Aqui eu posso tirar uma outra, ó. Tá vendo? E aqui fica o quê? Esse vezes esse, né? E esse aqui vezes esse. Então, B vezes B dá B ao quadrado. B vezes B dá B ao quadrado. Igual a vezes N, né? Ou N vezes A. Pronto, deixa aqui, ó. Mais uma outra relação. Pronto. Tá aqui, ó. Sem precisar estar memorizando as fórmulas. A gente faz todas essas composições, essas deduções, pela semelhança de triângulos. Pronto, aí o que é que diz essa aqui? Que o quadrado, ó, do cateto é o produto de sua projeção pela hipotenusa. Quadrado do cateto, produto da projeção pela hipotenusa. Tá aqui. Terceira relação. Vamos ver uma outra, a quarta relação. Vou colocar aqui, ó, uma quarta relação. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Vou estabelecer uma relação, uma semelhança, né? Entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Triângulo 1 e o triângulo 2. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Pensa assim. Eu vou pegar, olha só, a medida do lado oposto ao ângulo reto, nesse triângulo aqui, o 1, que é quem? O C, e vou dividir pela medida do lado oposto ao ângulo de dois tracinhos. Vamos ver o que é que acontece? 1 com o 2. Então, aqui é oposto ao ângulo reto, então é Czinho. Vamos colocar aqui, então vai ser o Czinho. Czinho sobre quem? Sobre o lado oposto ao ângulo de dois tracinhos, ó, que é quem? M. Pronto, sobre M. Igual, aí vem para o triângulo grande, o que é que acontece?
lado oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa, dividido por quem? Pelo lado oposto ao ângulo de dois tracinhos, ó. Quem que é? C. Então põe aqui C. Pronto, tá aqui, ó. Daqui eu tiro mais uma outra relação, que seria a seguinte, ó. Produto do meio que multiplica os extremos, né? C ao quadrado, M vezes A. Ou A vezes M, ou A vezes M, né? Tanto faz. Então aqui ficaria minha outra relação. Olha só, minha outra relação. Pronto. Aí aqui seria 1, 2, 3, né? Quarta relação. Essa aqui é a quarta relação. Pronto. Ou seja, o que vale para um lado, né, vale também para o outro. Lembra aqui, ó, quadrado do cateto, produto de sua projeção pela hipotenusa. Quadrado do cateto, ó, produto de sua projeção sobre a hipotenusa, vezes a hipotenusa. Pronto. Beleza. E aí, para fecharmos, a gente pode fazer o seguinte, ó, para obter uma famosa relação que a gente tem no triângulo retângulo. Se eu pegar a relação 3, olha só, eu vou pegar 3 e somar com a relação 4. Vou pegar 3, olha só, B ao quadrado é igual a N vezes A e somo com, melhor, 3 com a 4, né? Sim, 3 com a 4. Então a 4 e vou somar com a 4, ó, C ao quadrado, M vezes A. Pronto. Vou somar membro a membro isso aqui, tá certo? A relação 3 com a relação 4. O que é que vai resultar? Isso aqui dá B ao quadrado mais C ao quadrado. Soma essas duas parcelas aqui, ó, NA mais MA. Aí isso aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui eu ponho em evidência, né? O A, põe o A em evidência, fica N mais M. Opa, quem é N mais M? Olha, N mais M dá esse pedação aqui. Quem é esse pedação? A hipotenusa. Opa, hipotenusa. Então vai ficar A, esse N mais M aqui é o A. Então aqui vai resultar em quê? A vezes A dá A ao quadrado, olha ele. Isso aqui, quem é? É o chamado Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Pronto. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então aqui foi nossa quinta equação. Pronto. Está aí estabelecidas as relações métricas num triângulo retângulo. Tá certo? Tudo feito com a questão da semelhança de triângulo, ao invés de ficar memorizando, né, cada uma das formas. Isso aqui a gente monta rapidinho. Tudo bem? Pronto. Daqui a pouco a gente vai verificar uma aplicabilidade, né, dessas relações aqui. Ok? Então vamos ver como é que funciona. Pronto. Então vamos ver, pessoal, aqui, ó, dois exemplos para fazermos a aplicação, né, das relações métricas em cada um deles. Então está pedindo aqui, na realidade, para calcular o valor de cada uma dessas variáveis, né? Aqui do C, do B, do A e do M. Aqui eu quero o valor da altura. Então é importante verificar o seguinte, ó, só se aplica a essas chamadas relações métricas se observarmos que o triângulo ele é retângulo. Tá certo? Lá do título nós já tínhamos visto, né? Relações métricas no triângulo retângulo. Então, só utiliza esse tipo de relação se ele for retângulo, que é o nosso caso aqui, ó, ângulo reto em A. Então, ó, daqui eu já posso estabelecer o seguinte, ó, tenho a altura e tenho a projeção de um dos catetos. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o quadrado da altura, é igual a quem? Ao produto das projeções dos catetos. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que h ao quadrado vai ser igual a m vezes 1. Aí isso aqui, ó, expoente 2 com o índice 2, sobra 2. M vezes 1 dá m. Pronto. Então, a medida daquela projeção ali do cateto C já vale 2. Já vale 2.
Beleza? Agora, se eu já sei quanto equivale m, automaticamente eu sei quanto equivale quem? A hipotenusa. Porque a hipotenusa não é a soma das medidas das projeções, então A é igual a m mais 1. O A vai ser, quanto é o m, né? 2 mais 1 vai dar 3. Beleza? Pronto. 3 o que, professor? Ali a medida está em centímetros, né? Não esquecer das unidades. Então, 3 centímetros. Pronto. Encontrei o A. Se eu encontrei o A, automaticamente já consigo determinar o B. Por quê? Porque o quadrado de um dos catetos é igual a quem? Ao produto da projeção pela hipotenusa. Então, B ao quadrado, posso escrever assim, ó. B ao quadrado vai ser igual a quem? A 1 vezes a hipotenusa, que é 3. Então, vai ficar B ao quadrado, né? Então, 3 vezes 1, 3. Então, vai dar raiz de 3. Raiz de 3. Pronto. Encontrei o B também. Agora, para encontrar o C, mesmo procedimento. Quadrado do cateto, produto da projeção pela hipotenusa. Então, o Czinho ali, ao quadrado, seria igual a quem? M, que eu já conheço, ó, que vale 2, vezes quem? O A, que vale 3. E aí vai ficar o quê? 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6. Pronto. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, com a altura e a medida de uma das projeções, a gente determinou a medida da outra projeção, a medida da hipotenusa e cada uma das medidas dos catetos. Joia? Pronto. Aí vamos ver esse outro aqui. Nesse outro aqui, ele deu... Eita, professor, faça uma linha mais bonita, por favor. Então, aqui vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Vamos dividir aqui. Agora tá bem melhor. Aí, o que é que acontece? Eu tenho a altura... Melhor, quero calcular a altura, tem a hipotenusa e tenho as medidas dos catetos. Aí tem uma relaçãozinha, né, que já estabelece isso de forma direta. Eu digo o seguinte, ó, que a medida da altura, o produto da altura pela hipotenusa, então H vezes 10 é igual a quem? Ao produto das medidas dos catetos, ou seja, 8 vezes 6. Então, isso aqui dá 10H, isso aqui dá 6 vezes 8, 48. H vai ser 48 sobre 10. 48 dividido por 10 dá 4,8 centímetros. Pronto, tá aí. Tá certo? Então, concluído aí mais um exemplo de aplicabilidade das relações métricas no triângulo retângulo. Dúvidas? Deixa nos comentários. Aproveita para baixar o material PDF. Um abraço, até a próxima!